Olá pessoal, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E hoje também quem não perdeu foi o Santos, além de não perder até ganhou. Depois de um longo e tenebroso inverno, jogando contra o Cianorte, lá na cidade de Cianorte, no Paraná, o Santos conseguiu uma vitória de 2-0. Não, bastante convincente, não só pelo resultado, mas pelo futebol apresentado. Só que a gente não pode deixar de reconhecer que o Cianorte não é um grande parâmetro para os campeonatos mais fortes que o Santos disputa, como no caso agora o Campeonato Brasileiro. O Santos veio com a mesma montagem, praticamente não mudou ninguém, o Diniz só tirou o Kaique e colocou o Luiz Felipe, e o time basicamente no mesmo padrão de jogo, não mudou muita coisa. O Diniz, que sempre foi um cara que radicalmente gostava de toque de bola, utilizar muito o goleiro e não dar chutão para frente, hoje ele talvez tenha revisto um pouco essa estratégia, já que em outros times ele perdeu vários jogos importantes tomando gols por causa do radicalismo dessa filosofia dele, que eu acho até legal, mas muitas vezes na prática gera mais decepções do que alegrias. O Santos começou o jogo marcando o time do Cianorte um pouco à frente, praticamente não dando espaço. O time do Cianorte muito fraco na concatenação das jogadas, não tinha nenhuma capacidade ofensiva, e o Santos começou a insistir, logo de cara teve um pênalti no Marinho, absurdo, que o juiz não deu. O zagueiro chutou bola, chutou Marinho, chutou tudo, mas o Marinho também já tem essa fama de caicá, então o juiz fica na dúvida, né? Como o jogo não tinha VAR, ele mandou seguir, e assim continuou o Santos atacando, sem muita capacidade técnica. Não se iludam, porque o Santos chegou muito à frente, mas não estava um futebol vistoso, não. Muitas vezes ainda caindo naquela toca para lá, toca para cá, e sem ninguém tomando uma atitude. Logo a seguir, o Pirani também perdeu mais um gol para o Santos, numa boa jogada, uma roubada de bola do Marinho, numa saída errada do bom goleiro. Vou ressaltar aqui, o bom goleiro, o Bruno Pianissola, do Cianorte, que defendeu muito, mas ele deu uma saída errada, a bola sobrou para o Marinho serviu o Pirani, que acabou chutando a bola, passando do lado ali, outro gol incrível que o Santos perdeu. Depois, uma outra jogada, o Santos também perdeu mais um gol, o Marinho perdeu um gol também, num toque de bola do Caio Jorge, e ele acabou deixando de abrir o placar. Mas o Santos conseguiu, num chute de fora da área do Luan Pérez, aquilo que eu digo: quando ninguém da frente chega, tem que chegar os de trás. O Luan Pérez foi chegando, uma rebatida de bola, ele mandou a sapata lá de fora da área, o goleiro rebateu, e o Caio Jorge, que inicialmente eu até pensei que ele tivesse impedido, mas depois vi que ele não estava, um outro, acho que era o Marinho que estava impedido, mas o Marinho não participou da jogada. O Santos fez 1-0, e aí o Cianorte, com todas as suas limitações, tentou sair um pouco, mas gerou mais espaço ainda para o Santos, que praticamente dominou o jogo inteiro. No segundo tempo o quadro mudou muito pouco, porque o Cianorte tinha medo de tomar uma goleada, então atacava muito timidamente, e o time do Santos com algumas boas atuações, como o Marinho mais ousado, Lucas Braga se apresentando bastante, o Caio Jorge voltando para pegar o jogo, sentindo que o time do Cianorte estava muito fechado lá, ele voltou várias vezes no meio de campo para dar opção de passe. E aos pouquinhos o Santos começou a se movimentar também mais e fazer aquilo que eu venho reclamando: tocar a bola, toque e me voe, e dar opção de passe para quem está com a bola. Aí o Santos começou a perder gols absurdamente. O goleiro do Cianorte fez várias defesas espetaculares, não foram, segurou bastante o placar, e quando o goleiro não pegava, nossos artilheiros não acertavam o gol. E foi assim também que numa jogada que o Marinho poderia ter servido, o Caio Jorge tentou chutar
meteu para fora, depois teve um outro cruzamento, que acho que foi o Marcos, já foi um pouco mais para o final, que o Marcos Guilherme tentou fazer o gol e o goleiro fez uma defesa espetacular de cinema, a bola bateu na trave e saiu. E o segundo gol não demorava a chegar, né, numa jogada onde o Caio Jorge se deslocou, uma roubada de bola no meio de campo, e o Caio Jorge se deslocou, caiu para a direita, o Marinho foi pelo meio, o Caio Jorge fez o que o Marinho tinha que ter feito com ele no outro lance, se aproximou do gol e tocou para trás, o Marinho chutou, ela rebateu, voltou, e aí ele praticamente, com o goleiro já caído, foi fácil de fazer o segundo gol. A partir daí o jogo ficou vencido, vamos dizer assim, né? E o Santos não fez grandes esforços para fazer o terceiro gol, apesar que as vezes seguintes que chegava, era o goleiro do Cianorte carregou o time das costas. O time do Cianorte praticamente não criou quase que nada, é um time muito fraco e com medo, né? Mas com o Santos, aquele meio de campo que ainda falta ousadia, falta coragem, falta alegria de jogar futebol, também não fez muito por merecer. Teve jogadas, mas foi até bom que não saiu uma goleada, que é para o time não achar que está tudo bom demais, porque na verdade ainda não está, ainda tem muito que melhorar. As atuações individuais, o John foi sair com uma bola, ele não teve trabalho nenhum, mas uma bola lá, ele foi tentar chutar para longe, meteu no pé pegou de rosca lá, jogou, quase que ele dá um gol de graça pro time do Cianorte. O cara tocou fraco pro gol e a bola não chegou. O Pará muito dedicado, mas tecnicamente muito fraco, chegando muito pouco ao ataque. Eu acho que com a debilidade do nosso meio de campo, os laterais podiam chegar mais, né? O Luiz Felipe não comprometeu, jogou firme, mas a gente não pode nem avaliar, porque o time do Cianorte não provocou nada. O Luan Pérez se apresentou algumas vezes no ataque com volúpia. Eu acho que ele deveria fazer bem mais isso, deveria ser estimulado mais a fazer isso, tá? Felipe Jonathan também foi uma figura bem apagada, pouco criou, pouco fez porque o time do Cianorte não atacava. E o Alisson também não teve muito trabalho, mas se apresentou pouco à frente. Eu acho que nesses jogos, principalmente, o Alisson devia chegar um pouco mais à frente, arriscar chutes de fora da área. Veja, o chute do Lampere gerou um gol, e eu acho que o Alisson, a única coisa que ele tem ofensivamente é um chute forte, mas ele coloca muito pouco em prática isso, ele não tem essa ousadia, tem muita dificuldade de fazer um passe em profundidade, de criar uma situação, né? O Jamota fraco de novo, novamente, tentou alguns lances, mas errando passes, errando lançamentos. E às vezes, é aquela história, né? Às vezes o cara erra 1 metro, 2 metros, mas às vezes erra lançamento, erra 10 metros do alvo. Vai jogar para o cara no meio de campo, bota pela linha de fundo, umas coisas assim absurdas. E o Jamota continua a mesma coisa. O Pirani muito dedicado, corre para lá, corre para cá, mas está produzindo muito pouco. Esse menino precisa pensar mais o que fazer. Ele tem uma certa técnica, mas ele precisa pensar mais o que fazer. Hoje chegou um pouco mais dentro da área, talvez tenha sido o conselho do Diniz, criou umas situações de gol, não teve a frieza para concluir dentro do gol. Mas eu acho que ele tem um pouco mais de técnica que pode ser utilizada, mas não tem colocado essa técnica a serviço do seu time, né? O Marinho dedicado, ainda abaixo, um jogador que ainda não é o jogador do ano passado, ele sempre provoca uma marcação muito mais forte em cima dele, às vezes cai demais, mas é um jogador sempre perigoso, né? Fez um gol por mérito, pela dedicação, e talvez hoje, se ele não fosse um pouquinho egoísta, tivesse sido muito mais produtivo, dando algumas assistências para o Caio Jorge, a mesma que o Caio Jorge deu para ele. Talvez precisasse levantar um pouco mais a cabeça. O Caio Jorge hoje fez um jogo que me agradou mais, porque além de chegar na frente, além de fazer o gol, voltou para o meio de campo para pegar o jogo, para buscar jogo, percebendo que o time do Cianorte estava muito fechado.
O Lucas Braga muito bem, foi um cara que... O Lucas Braga é um jogador que ele tem algumas limitações técnicas, mas ele é um jogador vertical, ele é um jogador que vai para cima do adversário, ele tenta criar alguma coisa. Não se acomoda com isso, tá? Quanto às substituições, o Pirani foi substituído pelo Marcos Guilherme, gostei do Marcos Guilherme, dedicado, correndo, quase fez um gol, se não fosse uma defesa milagrosa do goleiro Bruno do Cianorte, a bola teria entrado, mas é um jogador que se apresenta, precisa pegar um pouco de ritmo de jogo, mas ele se apresenta, se desloca, pede bola, reparem muito nisso que eu estou falando, é um jogador que pede bola, procura o jogo. Tá? Das outras substituições, o Ângelo entrou no lugar do Marinho, mas faltava 2 ou 3 minutos. O Caio Jorge foi substituído pelo Marcos Leonardo, que também jogou muito pouco deu para fazer. E o Vinícius Balieiro entrou no finalzinho também no lugar do Lucas Braga, com pouca função, porque o time do Cianorte pouco fez. Provavelmente o Santos vai passar dessa fase, jogando na terça-feira que vem, às 4 da tarde, aqui com o Cianorte na Vila Belmiro, e a gente espera que o time comece um processo de evolução. Espero que no sábado, agora contra o Ceará, já pelo Campeonato Brasileiro, aí o buraco é mais embaixo, o Ceará é um time muito melhor que o Cianorte, o time melhore, o time melhora, ainda precisa melhorar. Não vamos iludir com essa vitória, que não foi nada, e o time ainda precisa melhorar. E vamos torcer para que essa crescente continue dentro do Campeonato Brasileiro, a gente saia das últimas posições para não começar pressão de rebaixamento, essas coisas todas. Tá ok? Essa foi minha análise. Você esteve no canal República dos Santos e aqui você não perde nunca. Um grande abraço por Ricardo Pérez. Sábado estaremos de volta com a análise de Santos e Ceará aqui na Vila Belmiro. Um grande abraço, bote seu comentário, participe, discuta, não xingue, não brigue, apenas dê a sua opinião e troque ideia com os outros amigos santistas no canal. Valeu!